Lídia, eu queria começar falando então da questão do preço do bezerro. A gente chegou a patamares, né, picos de R$ 2.000, que é um valor que até pouco tempo, né, era muito distante da realidade. Eu queria saber um pouquinho de qual é a perspectiva para esse preço. Ele vai continuar nesses patamares mais altos e como o produtor vai fazer para trazer a reposição para a propriedade de uma forma mais confortável e menos arriscada financeiramente. Olha, infelizmente, no curto prazo não tem como ele fazer isso. Esse é o efeito de um mercado em valorização, ou seja, o interesse em fazer o máximo possível da pecuária por conta dos preços estarem subindo acima da inflação. E, em segundo lugar, isso é um resultado de abate de fêmeas que nós realizamos aí de uma maneira mais intensa entre 2011 e 2013. Então, nós fizemos uma eliminação de matrizes. Hoje, a falta desse bezerro ela é sentida e não tem muito como escapar. Ou o pecuarista ele produz uma reposição, uma cria de qualidade e vai para frente dessa maneira, ou ele tem que comprar no mercado algo que não é muito bom e que é caro, então muito desvantajoso, portanto. Não tem muito como fugir. O que dá para fazer é minimizar o efeito disso. Esse bezerro que ele é comprado hoje a R$ 2.000 ou R$ 180 arroba, enfim, ele vai ser vendido daqui quanto tempo? Se for daqui um ano, muito provavelmente o ano que vem ainda será um ano de preços firmes, tanto para a reposição quanto para o boi gordo. Né? A não ser que a gente tenha aí uma implosão do mercado consumidor interno e externo, mas muito provavelmente ainda será um ano de preços muito controlados e sustentados pela falta de oferta. A partir de 2017 já teremos aí praticamente 3 anos de retenção, então vai ser mais difícil vender esse animal. Então a solução mais palpável para o pecuarista é se desfazer desse animal da maneira mais eficiente possível e mais rápida possível. Eu gostaria de saber também a respeito dessa questão dos frigoríficos, né? A gente já chegou a um número de unidades de abate fechadas ou com férias, né? Bastante grande, bastante próximo de outros momentos mais, né, delicados para o setor. Eu queria saber a que tu atribuis isso e também como a gente pode avaliar essa espécie de crise, né, no setor frigorífico. Pois é, hoje o setor frigorífico está numa situação muito desconfortável, né? Ele está preso entre duas baixas. Uma baixa da oferta, então, além do abate de fêmeas, nós tivemos aí um período prolongado de seca. A entre-safra durou mais ou menos até fevereiro, que não é normal, mais ou menos em dezembro já começa a chover. Então nós tivemos menos tempo hábil para engordar o boi a pasto e isso demora um pouco mais. Então essa oferta está reduzida e em contrapartida, a contrapartida não veio, né? Ela deveria ter vindo por parte do consumo e não veio. Então isso é o que está prejudicando hoje o frigorífico, está deixando ele preso entre duas situações muito desconfortáveis, né? Para completar, infelizmente, nós temos um cenário muito positivo para as exportações, mas que não consegue desempenhar exatamente porque nós estamos presos em gargalos de habilitação de plantas, tanto de liberação de mercados, assinatura, né, dos contratos de mútuo benefício aí entre os países, como na habilitação de plantas que demora algum tempo. Hoje os frigoríficos estão numa situação muito desconfortável e a contrapartida ou a solução para o problema deles de curto prazo é transformar um prejuízo maior num prejuízo menor. Então, ao invés de continuar batendo e tomando prejuízo no processamento da carcaça, paralisa a operação e fica com os custos fixos da planta, né? Falando em exportação, vocês comentaram durante a palestra que é uma perspectiva de recuo, né, das exportações esse ano. Elas já vêm desde o começo do ano, no comparativo com o ano passado, reduzindo, né? Eu queria saber se essas aberturas de mercados esperadas, como Estados Unidos, retomada de Japão e China e Arábia Saudita, podem amenizar esse impacto dos negócios mais negativos. Podem, sinceramente esperamos que sim, mas na nossa projeção nós ainda não contamos com isso. Contamos apenas com os mercados já assinados. Então, por exemplo, a Arábia Saudita, que teve aí na semana passada, já deu uma aquecida nas negociações. A China, que já assinou, já fechou a barreira de Hong Kong, que é por onde passava carne de maneira irregular, para atingir a China, então hoje só via direta. Então esse é um mercado também que pode trazer alguma situação favorável para o Brasil. E Estados Unidos, se abrir em agosto, sim, mas a gente ainda não conta com isso, porque todas as projeções que se faz de abertura dos Estados Unidos, ela é postergada. Existe sim um pequeno volume que a gente considera como se os Estados Unidos tivessem aberto, mas não o volume total. Então a nossa projeção é 14% de queda entre janeiro e maio, haverá uma pequena recuperação, uma recuperação que levará a queda no ano a 8% e não a 14% manutenção. Então nós vamos ter uma recuperação das exportações no segundo semestre, mas não o suficiente
para recuperar aí o que foi perdido nos primeiros meses. A gente falou também hoje, durante a palestra, em perspectiva de redução de abates. A gente está falando apenas de fêmeas ou a gente está falando disso num global? A gente está falando disso global, tanto pela oferta menor, o estoque menor de animais machos. A gente fala também, a gente afirma isso também em consequência da retenção de matrizes. Né? Então essa retenção ela deve levar a um abate um pouco menor no total do ano e também pela aproximação dos frigoríficos à realidade da oferta. Então esse ajuste produtivo dos frigoríficos, que já levou estados grandes como por exemplo o Mato Grosso, a uma queda de 16% nos abates. Então a projeção para o ano todo, se essa situação continuar, e por enquanto não tem nada que me diga que ela não continuará, é de uma queda aí mais ou menos de 9% dos abates totais em 2015. E, para ser sincera, é uma situação que a gente não esperava em janeiro desse ano. Foi uma deterioração de cenário muito rápida, muito acima da velocidade que a gente previa.